As pessoas dizem: o tempo não volta mais, mas Deus tem o poder de restituir o tempo. Ele é o dono do tempo. Ele é o Senhor do tempo, das estações, das coisas novas. É Ele que dá o start para você avançar. É Ele que dá o start para você romper. Apesar de um começo difícil, e que muitos de nós também, muitas vezes, temos um começo difícil, José triunfou. O seu fim foi muito maior e muito melhor do que o seu começo. E eu aprendo uma coisa aqui, que ainda que você tenha alguns tropeços no início da sua caminhada, que as coisas não sejam confortáveis no início, aquele que anda com Deus, Deus promete abençoá-lo, prosperá-lo, compensá-lo. As promessas de Deus não falham, não caem por terra, não podem ser borradas, não podem ser apagadas. O que Deus promete, Ele cumpre. Diz para a pessoa que está do seu lado aí: o que Deus promete, Ele cumpre. Ele teve um sonho, só que de imediato quase tentaram matar ele. Quase não, tentaram matar ele. Passou por muitas coisas, foram muitos dias de sofrimento, até que a promessa se cumpriu. Deus muitas vezes nos tira de um lugar que não somos vistos, para um lugar onde nossos dons vão ser vistos e vão ser usados. Quando José estava junto com a sua família, não reconheciam o dom que José tinha. Seus irmãos não tinham reconhecido a capacidade que ele tinha, os dons que ele carregava, o talento que ele tinha. Mas quando você crê nos sonhos de Deus, Deus nem que tem que tirar você de um lugar e levar você para outro lugar, para que seus dons sejam vistos, para que seus dons sejam usados, Ele fará. Jesus disse: nenhum profeta fica sem honra, a não ser no meio da sua casa, da sua parentela. Em um lugar você não vai ser honrado, mas em outro lugar você vai ser visto. Eu não sei por que algumas pessoas, elas decidiram ficar sofrendo. Elas vivem muitas vezes esperando por migalhas, esperando pela aceitação do outro, esperando pela oportunidade do outro, esperando que alguém olhe para ela. Você tem que aguardar em Deus isso tudo. E você tem que se permitir ser guiado e movimentado por Deus. Quando você tem uma vida de rendição a Deus, então você pode ser guiado pelo seu Espírito. Poucos compreendem isso, mas nas movimentações de Deus existe transformação. Nas movimentações de Deus existe mudança. Nas movimentações de Deus, quando Deus faz um movimento na nossa vida, o projeto dele é nos abençoar. É por isso que tem um lugar que Deus destinou para você crescer, para você prosperar. A Bíblia diz, no Salmos 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto à corrente de águas, que na estação própria ela dá o seu fruto. Quando Deus planta você junto a uma corrente de poder, a uma corrente da vontade dele, a uma corrente de revelação, então naquela corrente você dá frutos que você não daria em outro lugar. Diga para a pessoa que está ao seu lado: é esse lugar que Deus Ele tem preparado para mim. Os irmãos de José, eles tinham inveja de muitas coisas de José, mas principalmente de uma túnica que o pai dele deu para ele, um casaco, um manto, algo para se colocar por cima.
E a primeira coisa que tiraram de José foi a túnica, foi o manto. Guarda essa palavra no teu coração. Tiraram a túnica de José, mas não conseguiram tirar o caráter dele. E a minha pergunta para você é: será que vão conseguir tirar o teu caráter? Será que você vai começar a fazer o que é errado, porque tem sido traído pelas pessoas, porque tem sido machucado pelas pessoas, porque tem sido injustiçado pelas pessoas? Ou você vai ser como José, que vai manter o seu caráter, mesmo sofrendo? Não, mas é que eu não sou pago tão bem quanto eu deveria. Então você vai começar a ser corrupto. Você vai se dar o seu pagamento, é isso? Entenda uma coisa: tiraram a túnica dele, mas não conseguiram tirar o seu caráter. E o seu caráter o levou longe. Porque o caráter de um homem, o caráter de uma mulher de Deus, é como um perfume quando você se apresenta diante de Deus. Eu já tive essas revelações, de estar me movendo no meio do povo, e de Deus me dar aromas diferentes, suaves, doces, como perfumes. E eu perguntar ao Espírito Santo, o que são esses aromas? Porque eu não conhecia esses aromas. E o Espírito Santo me dizer, é o caráter de pessoas que você cruzou. O caráter, ele exala um perfume. Diga para a pessoa que está do seu lado, que tipo de perfume você está exalando. Interessante que, quando José chamou os seus irmãos, e José se revela a eles, a Bíblia diz que José chorou, que deu para ouvir fora da casa os gritos, os soluços, o choro deste homem. Eu devo ter imaginado como que seus irmãos ficaram apavorados, porque eles o venderam, o enganaram, o traíram, disseram para o pai que José estava morto, só porque não gostavam do irmão, tinham inveja do irmão. E a reconciliação levou José às lágrimas. Eu entendo algumas coisas aqui, eu quero discorrer disso com você. Você já teve alguém que tentou acabar com você? E a pessoa simplesmente recuou, aguardou e esperou que você se desgraçasse na vida. Porque tem gente que faz o mal e eles pensam que Deus não vai lutar as tuas batalhas. Eles pensam que a injustiça deles vai ser permanente sobre a sua vida. Jogaram José na cisterna e aguardaram, ficaram observando. Tem gente que faz o mal e pensa que vai prevalecer contra nós. Mas existe um Deus que é justo, e um Deus que está vendo também como que você está reagindo a todas essas situações. Eu quero que você entenda uma coisa: José não chorou quando foi vendido. A Bíblia não cita. A Bíblia não cita quando José foi injustiçado na casa de Potifar. A Bíblia não cita que José chorou algum dia na prisão. Mas quando ele se revelou aos seus irmãos, a Bíblia diz que houve um grande choro. E sabe por quê? Porque eu entendo que José, ele precisava não cumprir a sua justiça, mas aliviar o seu coração. Ele não podia mais carregar esse fardo que ele carregou por anos. E interessante que, por mais que você odeie alguém, Deus tem o poder de transformar esse ódio em amor.
E a minha oração é para que nessa manhã, Deus transforme ódio em amor, raiva em amor, mágoa em amor,